Tenistas de diferentes nacionalidades saíram em defesa do sérvio Novak Djokovic, que foi deportado da Austrália após derrota na justiça. O número 1 do mundo foi julgado neste domingo e viu a justiça australiana rejeitar o recurso de sua defesa e manter a suspensão do visto de entrada no país. Nomes como o americano John Isner e o australiano Nick Kyrgios manifestaram apoio a Djokovic. O cerco contra o tenista, no entanto, promete crescer. Caso não apresente o passaporte da vacina, o tenista Novak Djokovic não vai poder jogar no torneio de Roland Garros, que ocorrerá em maio deste ano na França. Além disso, a marca de vestuário francesa Lacoste, patrocinadora de Djokovic, disse nesta segunda-feira que irá entrar em contato com o tenista o mais rápido possível para, aspas, revisar os eventos que acompanharam sua presença na Austrália. É o primeiro destaque dessa edição de hoje de Os Pingos nos Is, e a gente traz para você a análise da Ana Paula Henkel, que nos diz, Ana, desse desfecho do caso Djokovic com a deportação dele à Sérvia. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Fiuza, boa noite, Cris, boa noite, queridíssimo Alexandre Garcia, uma honra estar aqui do seu lado, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eu acho que o Djokovic, o tempo vai passar e Djokovic vai entrar aí para a história como um dos maiores defensores da liberdade em tempos sombrios, tempos muito obscuros, onde a liberdade em várias esferas aí estão sendo cerceadas. Eu acredito que Djokovic não esteja mais preocupado em participar desses torneios de tênis. Ele já é um grande campeão. Ele está ali empatado, né, com o Federer também e Rafael Nadal em relação a títulos individuais. E o Aberto da Austrália, o Aberto da França também, de Roland Garros, aí seria, né, o tie-break desses números. Mas eu acho que Djokovic ele já está acima disso, ele já está pensando como outros atletas aqui nos Estados Unidos também, o quarterback Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, né, um dos melhores quarterbacks aí da história da NFL, ele também aí decidiu colocar em pauta a imunidade natural, e deixando sempre tudo muito explicado, que ninguém é contra a vacina, as pessoas são contra essa coação, essa coerção também por parte dessa obrigação de um passaporte que não é sanitário, não é uma vacina que bloqueia a transmissão e o contágio do vírus. Tivemos astros da NBA também, como Jonathan Isaac, o Kyrie Irving, todos eles aí saindo dessa espiral de silêncio e defendendo a liberdade de optar pela vacina, pelo tratamento, de optar até por outros esquemas aí dentro de um contexto da liberdade que hoje as pessoas estão ignorando. Então, eu acho que tem muito para a gente falar sobre esse assunto. Acho que durante muitos anos, os anais aí da história mostrarão que esses homens, esses bravos atletas aí, eles entrarão para os livros e para as páginas de história, não apenas como grandes atletas, mas como figuras importantíssimas aí, soldados que estão aí na trincheira, na sagrada defesa pela liberdade. E você, Cristina Grêmio, que nos diz do desfecho desse caso, Cris, e já desses próximos passos, o governo francês agora também ameaçando excluir Djokovic do torneio de Roland Garros. Boa noite, Cris. Oi, Vitor. Boa noite, Ana, Fiuza. Um beijo para o Augusto e para o Zé que estão de férias e um beijo super carinhoso, um abraço, na verdade, virtual para o Alexandre Garcia. Uma alegria estar aqui dividindo a bancada com alguém que é referência para todos nós. Bom, eu acho que está na hora de os consumidores da Lacoste começarem a fazer o que tenistas do mundo inteiro estão fazendo, dar uma resposta colocando sua opinião para o patrocinador. Porque a gente vive essa cultura do cancelamento, do patrulhamento, e enquanto não houver resposta massiva e bem contundente dos consumidores inclusive desses campeonatos todos, é só desligar a televisão, não assistir, não dar audiência, que os organizadores vão entender que a gente não gosta de tirania, a gente não gosta de atletas boicotados sem o menor cabimento. Um atleta que está saudável, imunizado naturalmente, porque ele teve Covid em dezembro,
que respeitou todas as exigências para entrar no país, entrou com visto, e aí resolveu não, né? O governo resolveu colocá-lo para Cristo e pegar como exemplo ali, ignorou os outros tenistas vacinados e ultra protegidos que estão contaminados e contaminando, provavelmente, que estão no país, ignorou quase 1 milhão de casos ativos no país e quis crucificar esse atleta, o número 1 do mundo, para realmente dar um exemplo para o mundo de que ali a tirania impera. Está na hora da gente dar uma resposta, não só gritando nas redes sociais, mas deixando de comprar dessas marcas que boicotam atletas, deixando de assistir esses campeonatos que boicotam atletas. Quem sabe se a gente der audiência para campeonatos amadores, eles não vão entender a resposta. E só lembrando que em atletas, essa questão dos efeitos adversos da vacina tá pegando muito pesado, porque está uma epidemia, uma pandemia de mal súbito, que ninguém explica. Tá certo que eles são atletas de alto rendimento, que se esforçam muito, mas o que explica esse aumento avassalador no número de infartos em campos de futebol, quadras de tênis, piscinas? A gente está vendo, quem está acompanhando os esportes sabe que tem atletas que competiram em Tóquio e que já tiveram que abandonar a carreira esportiva por sequelas gravíssimas, não podem mais sequer treinar. Fora os casos, inúmeros casos, são centenas de mortes que estão associadas à vacina. Foi a vacina que causou a morte? Não se sabe, porque as autoridades não dão resposta para essas famílias. Isso está acontecendo aqui no Brasil e no exterior. Só lembrando que todo relato de efeito adverso grave é obrigação, tanto da farmacêutica quanto dos governos, investigar. Isso vai ser respondido para a população em algum momento e essas máscaras todas vão cair. A gente não pode crucificar um ou outro atleta porque resolveu se precaver e mais, estando tomando todos os cuidados sanitários, como é o caso desse atleta sérvio. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Cristina Grêmio, Ana Paula Henkel. Abraço ao mestre Augusto Nunes, ao Zé Marias, que estão de férias, e um abraço especialíssimo ao gigante Alexandre Garcia, que nos dá aí o privilégio de compartilhar essa bancada, né? Boa noite a todos. Olha, o governo da Austrália entra para a história. O governo da França entrará para a história. A Lacoste entrará para a história. Eles entrarão na página imunda da história sobre um avanço totalitário fantasiado com uma propaganda grosseira de segurança sanitária. A situação do Novak Djokovic não enseja a mínima controvérsia. A mínima controvérsia. É um atleta saudável, capaz de atestar a sua saúde, capaz de atestar a sua imunidade, sendo barrado por critérios alegados e falsos de um bloqueio sanitário que o tal esquema vacinal propiciaria. E não propicia. E não propicia por vários motivos que todos sabem, volto a dizer, é uma propaganda grosseira a serviço de um avanço totalitário fantasiado de bondade. É isso que eu quero tirar. É isso que eu quero subtrair. Vocês querem ser os tiranos? Vocês querem mandar nos outros, nos cidadãos, com chicote? Vocês assumam a sua carranca. Vocês digam, nós somos o mal. Nós não respeitamos mais a lógica, a ciência, a medicina, nem nada. Nós queremos barbarizar o Djokovic, o tenista número 1 do mundo. Aí vocês barbarizem. Vocês mostrem a valentia. Vocês têm dinheiro, né? Vocês têm força também, bruta, não é isso? Mostrem isso, porque, por outro lado, são milhões e milhões de pessoas aviltadas pelo que vocês estão fazendo. Isso não é um escárnio contra o Novak Djokovic, isso é uma humilhação a todos nós. Todos nós que percebemos esta propaganda grosseira, vou repetir, não há a mínima controvérsia. Há tenistas infectados com Covid dentro do aberto da Austrália, que virou fechado da Austrália. Então vocês
não zombem da nossa inteligência, da nossa mínima inteligência. Então, vocês estão fazendo um cerco. Vocês estão servindo a um lobby. Não é lobby? E é o quê, então? O que é isso? O que é esse abandono da lógica? O que é esse abandono da racionalidade? O que é essa horda gritando que o Djokovic é o Djokovic, né? O que é isso? Que estado de coisas nós chegamos? Isso é um teatro macabro. Então, eu volto a dizer o seguinte: o governo da Austrália, isso eu não preciso ser um profeta para dizer, o governo da Austrália, o governo da França, vários outros, mas vamos pegar esse caso que nós estamos aí apreciando, né? O Djokovic, como disse a Ana, passa a história como um homem com H maiúsculo, que está em falta. E passa a história como um defensor da liberdade, arriscando a sua reputação, porque é lastimável que a sua reputação possa estar em jogo diante de uma mentira. Diante de uma mentira. Né? Então, quem bota em risco as pessoas são esses que fingem que a vacina é um bloqueio sanitário. E, como disse muito bem a Cristina Gremel, são esses que fecham os olhos para uma epidemia de efeitos adversos. Foram todos causados pela vacina? Não sabemos. Sabe por que não sabemos? Porque não são investigados a contento. Então, é uma vacina em desenvolvimento. Olha, nós vamos repetir isso para sempre. Para sempre. Não adianta vocês dizerem que o assunto é chato, que não querem ouvir falar disso, porque isso é a encruzilhada da humanidade. Então, a gente tem juízo e tem a obrigação de repetir. Esses efeitos adversos, muitos já demonstrados como causados pela vacina, isso já está na literatura, pode provocar infarto? Pode. Pode provocar AVC? Pode. Agora, nós já vimos em outro quadrante esse estado de coisas, de atletas tombando, jovens tombando. Esse fim de semana, uma ciclista, 27 anos, revelação no Espírito Santo. Eu não sei se foi a vacina que provocou a morte súbita dela, mas o que está provocando essa onda de mortes súbitas? Nós não temos a resposta porque a investigação não é feita. E isso é criminoso. Isso já dá para dizer que é criminoso. A gente precisaria de uma investigação apurada para que viessem os laudos. Nenhum desses casos, nenhum aspecto dessa onda de infarto, morte súbita, jogadores abandonando a carreira, nenhum foi causado pela vacina, porque nós investigamos. Só que vocês não investigaram. Então vocês vão responder. Isso está explodindo, vai explodir na cara de vocês e vocês vão responder por isso. E agora sim, junta-se aqui a nossa bancada, o jornalista Alexandre Garcia, já com a gente. Alexandre, que bom tê-lo aqui, é um prazer. Acho que você acompanhou a conclusão da fala do Fiuza. Nessa primeira rodada, a gente estava repercutindo aqui a deportação do tenista Novak Djokovic, o apoio que ele recebeu hoje de outros atletas e essas novas ameaças que ele já sofre do governo da França, que fala na possibilidade de barrá-lo em Roland Garros, da Lacoste, que é patrocinadora de Djokovic, ameaça cortar esse patrocínio. Seja bem-vindo, Alexandre. Queremos ouvi-lo também. Boa noite. Obrigado, boa noite, Brown. Ana Paula, Cristina, Guilherme, muito obrigado por suas palavras. Olha só a ironia, né? A França era a terra da liberdade. Né? As pessoas que queriam, eram perseguidas, iam se asilar em Paris. Né? E hoje, o que a França faz? Outra ironia, há 234 anos, exatamente, há 234 anos, amanhã vai fazer 234 anos que chegaram à Austrália 736 condenados em busca da liberdade. Condenados ingleses que foram encontrar liberdade nas terras australianas. Aquelas belas cidades, Sydney, Melbourne, aquele Pantanal maravilhoso do norte, o Uluru lá no centro, no Outback. Era o país da liberdade. E agora é o país da opressão. É mais uma que o George Orwell acerta. No seu 1984, que foi escrito em 1949, e eu li nos anos 60, está lá o país do totalitarismo, se chama, na ficção de Orwell,
Oceânia. Uau! Isso é que é profetização. A gente vê agora as pessoas sendo presas na rua. Eu vi ontem vi uma senhora sendo posta no camburão porque não tinha atestado de vacina, estava num bar. Vacina? Que vacina? A Pfizer declarou, o CEO da Pfizer declarou que a vacina contra o Ômicron vai ser março, abril, por aí. Por enquanto, para essa variante que está aí, não existe vacina. Não? A vacina que existe foi feita lá para o original de fábrica, lá de Wuhan. E aquele original não existe mais. Então, estão fazendo o quê? Estão se enganando, estão fazendo o quê? É aquele exercício de totalitarismo, tal como está na profecia de George Orwell. Só pode ser isso, não há outro motivo racional para toda essa mobilização que contraria a lógica, contraria os fatos que a gente está vendo. Ainda há pouco, eu gravei o meu comentário que vai ao ar no YouTube dessa noite, né? E eu estava dizendo que os pais têm que pesquisar no site do laboratório. Os laboratórios não estão escondendo, eles estão dizendo quais são os perigos. Agora, o que fizeram com o Sérvio, né, lá na Austrália, primeiro disseram que ele podia vir apresentando tais documentos, ficou detido, e depois o ministro da Imigração dizer que está muito satisfeito com a deportação dele, e o Open de tênis da Austrália fica sem o número 1 do mundo. Né? Eles estão perdendo e estão satisfeitos. Né? As autoridades, o povo australiano, eu tenho ouvido pessoas de lá que estão envergonhadas do que está acontecendo no país deles. Eu imagino os franceses, os austríacos, né? Essa gente que sofreu com a perseguição aos judeus, com a perseguição nazista na Segunda Guerra, sofrendo agora as mesmas restrições. Eu hoje estava pesquisando a vida do Tiago de Mello, que foi embora agora no sábado, né, falando dos Estatutos do Homem. Ele termina o artigo final dos Estatutos do Homem dizendo que a liberdade deve morar no coração do homem. E será que é essa liberdade que a gente está vivendo hoje? Eu fico me perguntando por que 280 mil venezuelanos que já foram regularizados no Brasil, já foram muitos deles distribuídos pelos municípios brasileiros, porque fugiram em busca de liberdade, que não encontraram na Venezuela. Será que é essa liberdade, né, em que nos restringem até as palavras da nossa boca, hoje em dia, com o tal de politicamente correto? Será que é essa liberdade que nós vamos legar para os nossos filhos e netos? Então, tudo isso nos faz pensar, né? Porque a gente não pode ficar omisso. Ou a gente toma um partido de um lado ou de outro. Olha, eu não quero liberdade, eu quero totalitarismo. É o meu sonho que não deu certo na União Soviética, mas eu quero, né? Paciência, tente, né? Mas eu acho que o ser humano só se expande em todas as suas qualidades, pode exercer o arbítrio que recebeu, o livre-arbítrio, quando for livre. Então é isso.